Olá, pessoal. Este é o programa Ajuda Emocional. Eu sou Olga Tessari e estou muito feliz de estar aqui para apresentar esse programa mais uma vez. E o tema de hoje, já para começar, é: você tem medo do quê? Tem medo de quê? Tem medo de avião? Tem medo de dirigir? Medo do quê? Hoje estou aqui para esclarecer a sua dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, se você sofre com seus medos, se você tem dificuldade na sua vida justamente por conta dos medos que te paralisam, este é o momento para você esclarecer as suas dúvidas. Então, participe, escreva aqui no formulário que está aí do ladinho, coloque a sua dúvida e eu vou esclarecê-la ao vivo, ok? Bom, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Olga Tessari, sou psicóloga há mais de 31 anos, atuando na área. Além disso, eu tenho 2 livros, Dirija a Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor, que são 2 livros que são vendidos exclusivamente no meu site. Então, se você tiver interesse, é só entrar lá, que é o nome do programa, ajudaemocional.com, não tem BR. Além disso, né, eu atendo no meu consultório, atendo via internet também, através de chat, e-mail ou vídeo. Você quer saber mais sobre isso? É só ir lá no meu site, www.ajudaemocional.com. Mas enfim, não estou aqui para fazer propaganda, estou aqui para falar sobre o tema. E este programa é um programa feito por você e para você. Então eu preciso que você participe para nós interagirmos, para que eu possa esclarecer as dúvidas que você tem, ok? E nós apontamos aqui, né, eu juntamente com vocês, trabalhamos juntos para quê? Para apontar caminhos para que os seus problemas sejam resolvidos. Esse é o meu lema, essa é a minha missão, digamos assim. Vamos trabalhar para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha bem-estar, para que você possa resolver os seus problemas e ser muito feliz, porque a vida é curta e nós temos que aproveitá-la ao máximo. E nós não podemos deixar que os medos nos paralisem. E muita gente, vocês não têm noção de quantas pessoas sofrem por conta dos seus medos, de quantas pessoas deixam a sua vida de lado por conta dos seus medos, do quanto as pessoas se tornam dependentes dos outros por causa dos seus medos. Então, o medo, ele faz parte da vida. Todos nós sentimos medo. E o medo é uma coisa legal. Você já imaginou se você não sentisse medo de nada, nem de ninguém? Com certeza você já teria morrido. E sabe por quê? Porque o medo nos protege. Essa é a função básica do medo, é nos proteger, evitar um sofrimento, evitar um perigo. Então, todas as vezes em que nós sentimos medo, é um alerta. Opa, o que está acontecendo? Qual é o problema? Eu vou sofrer? Enfim, avaliar a situação, analisar o que está acontecendo e resolver as questões que possam estar, digamos, de uma certa forma, criando um alerta dentro de você através do medo. Então, o medo nada mais é do que um alerta, é um sininho, delém, 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 tocando na sua mente, dizendo, cuidado, perigo. Eu não sei porque eu me lembrei agora, quem é mais velho vai se lembrar também, tinha uma série na TV chamada Perdidos no Espaço. Tinha um robô que toda vez que ele percebia algum tipo de perigo, ele começava a gritar, perigo, 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 perigo. Eu me lembrei disso. Nós temos internamente uma espécie de robô que fica lá, atento a tudo que está acontecendo, e quando ele percebe algum perigo, alguma possibilidade de sofrimento, ele vem à tona e quer nos alertar. Então, veja, o medo faz parte da vida. Não existe uma pessoa que não tenha medo de nada. Não existe. Tá? Se você conhecer alguém que diz assim, eu não tenho medo de nada, eu sou corajoso. A pessoa corajosa, na verdade, não é uma pessoa destituída de medo. É uma pessoa que vai, mesmo sentindo medo. Ela vai. Fala assim, eu estou com medo, mas eu vou. E com certeza ela avalia todas as possibilidades, ela analisa o ambiente, analisa a situação, e se ela vai é porque a chance de dar certo é muito maior do que a chance de dar errado.
E aí nós esbarramos, né, no perfil das pessoas que sofrem com seus medos. São pessoas perfeccionistas que não admitem errar. Então veja, para elas é tudo muito radical, ou é 8 ou é 80, ou é bom ou é ruim, ou eu te amo ou eu te odeio, não tem meio termo. Então, como que essas pessoas vão se aventurar a fazer as coisas se elas não têm certeza absoluta que vai dar certo? Porque elas têm que ter certeza absoluta que vai dar certo ou que vai dar errado, não tem um meio termo. Então, muitas vezes, como elas não têm a certeza absoluta de que vai dar certo, elas preferem pular para o extremo oposto, que é não fazer nada. Então, eu não faço nada, eu fico aqui quietinha, eu me finjo de morta e dá tudo certo. Dá tudo certo uma ova, né? Porque a pessoa evita uma possibilidade de sofrimento, mas, por outro lado, ela fica sofrendo, porque às vezes ela olha a situação e fala assim, puxa, bem que eu devia ter ido, puxa, bem que eu devia ter feito, ai, como você é burra, e começa a se questionar, e começa a brigar consigo internamente, a sua autoestima começa a cair, né? Justamente por quê? Porque o conceito que ela tem sobre ela é muito ruim, acabei de falar, né, sua burra, uma pessoa que se acha burra, que você acha que ela tem um bom conceito sobre ela, tem nada, né? Enfim, como surge o medo, hein, gente? Para que ele serve? Estou explicando aqui, né? Para nos proteger. Mas existem medos que são normais e medos que a ciência classifica como patológicos, aqueles que causam sofrimento, aqueles que paralisam a vida das pessoas, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Mas antes disso, é importante a gente entender as reações que nós temos diante do medo. Então, vamos imaginar, isso aqui é pura imaginação, né? Aliás, pessoas que sofrem com os seus medos, elas têm uma imaginação fértil, extremamente criativa. Só que a criação delas é voltada para o negativo. Então, elas ficam imaginando só tragédia, porcaria, coisa ruim. Elas não pensam em coisas bacanas, coisas legais. Elas não ficam imaginando coisas boas. Ao contrário, elas só pensam no sofrimento. Elas só pensam nas coisas ruins. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que à minha frente vem se aproximando uma onça. Oh, meu Deus, né? Veja, é uma reação automática. Antes de eu pensar, eu já reagi. Né? Quando eu faço assim, eu já estou tendo uma reação química dentro do meu organismo. Meu organismo detectou um perigo, né? Um perigo, 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 e o meu corpo começa a agir para lidar com esse perigo. Então, a primeira coisa, né, quando a gente leva um susto, quando a gente está diante de uma situação ruim, perigosa, né, a gente abre a boca. Abre a boca e fica lá com os olhos paralisados, né? A gente fica ali olhando. Então, imagina, está ali a onça, ela não está se aproximando de mim ainda, ela está lá paradinha. Mas eu estou aqui, com os olhos arregalados, olhando para ela. E quais são as reações que eu posso ter no meu organismo? Primeira coisa, eu posso simplesmente sair correndo feito uma doida. Tudo bem que a gente sabe que a onça corre mais do que a gente, mas vamos supor que a onça está olhando para o outro lado, ela está lá distraída, aí eu saio correndo, ela não me vê. Poxa, eu preciso que o meu organismo esteja preparado para isso. Eu não posso simplesmente levantar e sair correndo. Mas o que acontece nesse momento, quando eu levo o susto? Na verdade, o meu corpo se prepara para essa fuga que eu possa vir a ter e me traz muita força nas mãos e nas pernas, para que eu possa correr feito uma doida ou para que eu possa lutar caso eu não consiga lidar lá com o bicho, né? Que eu não consiga fugir a tempo. Imagina que eu estou fugindo, de repente o bicho me pega, eu tenho muita força. Então, o corpo nos prepara para isso, para nós podermos reagir. E nós adquirimos muita força naquele momento, né? Além disso, existe, né, ou a gente ataca, ou a gente foge, mas tem uma terceira reação, que é paralisar, né? Fingir de morto. Fingir de morto. Você finge de morto, fica ali parado, não respira, não pisca, não faz nada. O animal pensa que você morreu e ele vai embora.
Então, são 3 reações físicas que nós temos no nosso organismo desde a época das cavernas e isso não muda nunca. Pode vir tecnologia, podem vir mudanças, pode vir o que for, mas isso não muda. São reações físicas que nós temos, fisiológicas, diante de um perigo, né, da possibilidade de um perigo ou da possibilidade de um sofrimento. E é interessante porque nessa hora a gente não raciocina. Não consegue raciocinar. O seu corpo está preparado para agir, não para pensar. Porque se você para tudo para ficar pensando, o que acontece? O animal vem e te pega. Então, é uma reação muito automática. Eu olho o bicho, arregalo meus olhos, né? Faço aquela respirada. Pronto, eu desencadeio todo esse mecanismo e meu corpo fica pronto para fugir ou para atacar ou para se paralisar, mas nunca para pensar. E aí o que acontece? Toda vez que você se sente diante de uma situação com medo de alguma coisa, o que acontece? Você não consegue raciocinar. Essa é a questão. Não consegue raciocinar. Você fica lá. Então, por exemplo, você vai ser entrevistado, você vai fazer uma prova oral, você, tímido, tem que falar na frente de várias pessoas, né? Você está tão tenso, porque a gente não desencadeia essas reações no corpo só quando a gente vê um perigo real. Muitas vezes a gente desencadeia vendo perigos imaginários. Isso é o pior. Isso é o pior. Lembra que eu falei agora há pouco que a pessoa que sofre com seus medos, ela tem uma imaginação extremamente fértil e criativa? Pois é, ela sofre com o pior. Então, assim, ela vai falar em público, por exemplo. Né? Ela entra ali na frente, ela olha para todas aquelas pessoas, é como se ela se sentisse, é como se fosse um bando de animais que fossem atacá-la. E ela tem uma reação idêntica, como a que eu descrevi agora há pouco, imaginando que tinha uma onça ali no cantinho. Né? Então, o que acontece? A pessoa não consegue falar, não consegue raciocinar, não consegue se expressar. Por quê? Porque o raciocínio dela, assim, o cérebro dela é como se estivesse paralisado. O corpo quer fugir, o corpo quer bater, o corpo quer paralisar. É só essas ações que o corpo tem. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo com a pessoa que sofre com seus medos? Ela começa a fugir das situações onde ela supõe que ela vai travar, onde ela supõe que ela não vai conseguir ter um bom desempenho. Então, vamos supor aquela pessoa tímida, como eu falei agora, ela para de ir nesses lugares, né? Então, qualquer possibilidade dela aparecer em público, dela ter que falar na frente de várias pessoas, principalmente aquelas que ela não conhece, ela foge. E aí ela começa a evitar. Então, eu conheço histórias, por exemplo, de pessoas que fogem da prova oral, arrumam até atestado falso. Né? Às vezes até passam mal mesmo e vão no médico para arrumar um atestado para não fazer a prova. Para fazer, digamos, a prova oral só com o professor, não na frente dos colegas. Então, quando ele está na frente do professor sozinho, ele tem um excelente desempenho. Agora, quando ele está na frente do professor e há outras pessoas em volta, o desempenho dele é péssimo. Mas ele não sabe a matéria? Sabe a matéria. Ele aprendeu tudo. Então, se ele é capaz de ter um bom desempenho na frente do professor sozinho, por que ele não é capaz de ter um bom desempenho na frente de um monte de pessoas? Porque a mente dele faz essa diferenciação. Uma coisa é falar com uma pessoa, outra coisa é ter que falar na frente de um monte de gente. Esse é o grande problema da pessoa que sofre com seus medos. Eu estou dando um exemplo simples. Agora, vamos imaginar como, por exemplo, eu tenho lá no consultório, já tive muitos casos de pessoas que sofrem com medo de borboleta. Aí você fala assim, nossa, que ridículo ter medo de borboleta. Aquele serzinho tão frágil, tão bonitinho, não faz nada para ninguém, tão coloridinho, fica ali voando, né? Nem faz barulho, nem faz vento. Como que uma pessoa pode ter medo da borboleta? A questão não é como que ela pode ter medo, a questão é, ela tem medo. E se ela não vai tratar esse medo, ela vai sofrer. E aí o que ela faz? Ela começa a fugir de todos os lugares onde existe a possibilidade de haver uma borboleta. Seja ela micro ou macro, tanto faz. O medo é o mesmo, pode ser uma borboletinha mini,
como pode ser uma mariposa gigante. A pessoa tem medo. Então, ela chega no lugar, né, a primeira coisa que ela faz, ela olha tudo, visualiza tudo para ver se não tem nenhuma borboleta, principalmente se ela entrar em lugares onde tem plantas. Então, a primeira coisa que ela pergunta para você, por exemplo, eu a convido para ir à minha casa. Ó, vamos lá em casa tomar um chá. Onde você mora? A sua casa tem planta? Tem jardim? Como que é? Ela vai querer saber um monte de detalhes para saber se existe a possibilidade de haver uma borboleta lá ou não. E se houver, ela não vai. Ela não vai. Ela foge, né? Todas as pessoas que sofrem com os medos, elas sabem que é um absurdo o medo que elas sentem, mas elas continuam sofrendo com esse medo. Por quê? Por N razões, né, que dependem de cada pessoa. Cada pessoa tem os seus motivos para desenvolver, seja o medo da borboleta, seja o medo do avião, seja o medo de dirigir, que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, há várias razões que levam uma pessoa a sofrer com os seus medos. E isso a gente descobre através de um tratamento psicológico. Não adianta, sabe, você ir no médico, tomar remédio. Eu conheço uma infinidade de pessoas que vivem à base de calmante, que vivem à base de remédios para tentar fugir daqueles sintomas todos que o medo causa, né? Eu tenho até aqui uma lista de medos, porque às vezes eu esqueço de falar todos e tem gente que me cobra. Então, veja, existem vários sintomas de uma pessoa que sofre com seus medos. Então, a primeira coisa é suor. É uma pessoa que sua. Se ela chega numa situação em que ela tem medo, então vamos pegar o exemplo daquela senhorinha lá da borboleta. Se ela chega num lugar, ela vê um monte de plantas, e tem um monte de plantas juntas ali, vai que tem uma borboleta escondida, tem um monte de flor, então, meu Deus. Então ela já começa a suar. Pode estar frio, pode estar nevando, ela sua, ela treme. Então a pessoa começa a tremer, a pessoa sente muitas vezes tontura, a boca dela fica seca, ela sente falta de ar, taquicardia. Então eu escuto relatos de pessoas que dizem assim, eu tenho a impressão que o coração vai sair pela boca. Tem impressão mesmo que ele vai sair pela boca. Mas por quê? Porque o coração tá super acelerado. Por quê? Porque o organismo está detectando que existe um perigo. Então, o organismo está lá super alerta, é como se fossem os escoteiros, sempre alerta. Então, a pessoa fica ligada em tudo. E é interessante, porque a pessoa que sofre com seus medos, por exemplo, se você deixa, sei lá, está aqui meu óculos, eu deixo cair o óculos, o barulho que faz, né, uma pessoa que está tranquila, nossa, você derrubou o óculos. Uma pessoa que sofre com seus medos, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, ela tem um chilique na hora, porque ela fala, pronto, me pegou. Pronto, né? O problema é eu não tenho controle sobre a situação. Então, a pessoa que sofre com seus medos, ela quer ter um controle total e absoluto de todas as situações que geram o medo nela. Isso não é possível, né, gente? Não é possível. E aí, o que acontece? Eleva a ansiedade fica elevada. Surge a insegurança, né? Então, como a pessoa nunca sabe quando ela vai ter todos esses chiliques, veja bem, eu chamo de chiliques porque não são sintomas de doença alguma. São reações do corpo a uma situação que a pessoa interpreta como perigosa, como ruim, tá? Então, o corpo simplesmente está reagindo àquilo que ela imaginou. Ponto. Só isso. Então, se ela não imagina nada, o corpo não reage, fica lá relaxado. É mais ou menos quando você está lá sentado no sofá, assistindo um programa, sabe aqueles programas mornos, sem sal nem açúcar, que você está lá olhando por olhar? Né? Você está ali, você parece uma estátua, sentado ali no sofá, todo esticado. Você tem algum sintoma? Nenhum. Mas basta ouvir um ruído, basta alguma coisa, né, te assustar, porque você está perdendo o controle, pronto, vem todos esses sintomas. Coração acelerado, respiração curta, e por aí vai. Uma série de sintomas. Então, você fica inseguro, né? A pessoa que sofre com medo, ela fica insegura, porque ela fala assim, ai meu Deus, eu sei lá em que situação eu posso sentir tudo isso, né? E o pior é que assim, não tem muito como esconder suor, não tem muito como esconder tremor, né? Às vezes quando o coração tá para sair pela boca, às vezes a pessoa até balbucia,
Tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem, vão além disso, né? Desenvolvem problemas estomacais, desenvolvem alergias, tudo isso é causado por essa aceleração. Então, o corpo até está preparado para ter um pico de aceleração e diminuir, voltar ao normal. Mas o que acontece com essas pessoas é que muitas vezes elas elevam o pico e mantêm esse pico por muito tempo. E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? A pessoa vai desenvolver doenças físicas, né? E a pessoa sente que ela é incapaz. Claro, ela não tem controle sobre tudo. Você conhece alguém que controla tudo? Eu não conheço. Eu adoraria conhecer uma pessoa que diz assim, ai, eu controlo tudo, eu sei de tudo, eu sou demais, mas não existe, né? Enfim, eu estou olhando aqui porque eu estou aguardando a sua dúvida. Você tem alguma pergunta sobre o tema de hoje? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Quer falar um pouquinho sobre o medo que você sente? Quer esclarecer alguma dúvida? Eu estou aqui para responder. Então, escreva aí do lado no formulário. Eu estou aqui ao vivo para esclarecer a sua dúvida. Então, aproveita, né? E vamos ver aqui, nós temos aqui a participação da Deise de Souza, do Rio de Janeiro. Oi, Deise, tudo bem? Muito bom ter você aqui, viu? Obrigada. Ela está dizendo aqui, boa tarde. Tenho uma filha de 16 anos que está dando muito trabalho, de 1 ano e meio para cá. Ela perdeu o interesse em estudar e teima em andar com companhias que não são nada boas. Já parou no hospital alcoolizada e já parei 2 vezes no conselho tutelar. Uau! Ela mudou de repente esse tempo para cá e eu tenho medo de ser mais enérgica e acontecer coisa pior sem saber o que fazer. Eu entendo muito bem essa sua dúvida, essa sua angústia, Deise. Sabe por quê? Porque os adolescentes, você disse que era 16 anos. Desculpem. 16 anos é a adolescência. É um momento em que a sua filha quer experimentar. Então, ela quer experimentar tudo, ela não tem limite nenhum. Então, vamos avaliar juntas. Como é que era antes? A sua filha te ouvia? A sua filha te respeitava? Será que depois que ela entrou na adolescência, ela mudou geral? Mudar geral, logo que entra na adolescência, é até, digamos assim, entre aspas, normal. Mas não é normal o que a sua filha está fazendo. Então, ela quer experimentar, ela quer conhecer coisas novas, ela quer viver novas experiências, até aí normal. Todos nós queremos e isso é predominantemente forte na época da adolescência. Então, todo adolescente quer experimentar tudo. Então, se você tem um filho, você sabe. O seu filho, de repente, é tudo certinho, bonitinho, aí, de repente, aparece com um corte esquisito no cabelo, de repente, muda o estilo de roupa, o jeito de falar. Tudo isso são fases. Fases que passam, mas o importante é não ter prejuízos, como está acontecendo aqui. Se você já foi parar 2 vezes no conselho tutelar, meu Deus, por quê? Porque ela chega em casa alcoolizada, né? Ela vai parar no hospital alcoolizada, é isso que você falou. Então, como que ela vai parar no hospital alcoolizada? Onde ela bebeu? Quem ofereceu a bebida para ela? Então, são más companhias. Então, talvez você tenha que sentar com ela, Deise, e conversar. Porque o grande problema das mães e pais é assim, quando você tem um filho pequenininho, senta, levanta, vai dormir, faz isso, faz aquilo. Os filhos obedecem. Quando eles entram na adolescência, eles param de obedecer. Tudo que você fala, vai para lá, ele vai para lá. Senta, ele levanta. Enfim, ele não faz aquilo que você exige que ele faça. Então, o que você deveria fazer, Deise? Sentar com ela. Depois que passou a bebedeira, no dia seguinte, filha, eu estou preocupada com você. O que está acontecendo? O que faz você beber tanto? O que faz você andar com essas pessoas? Nunca diga, seus amigos são horríveis, essas pessoas não prestam, essas pessoas não valem nada. Você está emitindo o seu conceito. Qual é o conceito que ela tem dessas pessoas? Aparentemente bom, porque se ela anda com essas pessoas, é porque ela acha que essas pessoas são legais para ela. Se ela achasse que não, ela não sairia. Então, não adianta você dizer para ela, mas você não enxerga, filha, que eles são más companhias para você. Ela não enxerga.
Então, cabe a você sentar-se com ela, dizer para ela que está preocupada e fazê-la enxergar os amigos que ela tem. Então, você tem tanto medo que possa acontecer uma coisa pior, então conversa com ela. Filha, você acha legal você sair com pessoas que bebem a ponto de você ir parar no hospital? Você já viu o que acontece com as pessoas quando elas estão alcoolizadas? Eu vou até fazer um parênteses e contar um caso que aconteceu no meu consultório há pouco tempo, né? A filha, mais ou menos dessa mesma idade, a mãe nunca deixava sair com ninguém, ela saiu, bebeu demais, aí a turma do Oba-Oba se aproveitou disso, fez ela fazer striptease e ela estava bêbada, ela não sabia o que ela estava fazendo, estava totalmente inconsciente, vamos dizer assim. Ela fez striptease, ela beijou menina, ela só não fez sexo, tá? Mas assim, ela ficou lá exposta e o pior, filmaram tudo e expuseram o vídeo na internet. Olha que absurdo, né? E dando nome aos bois. Então, o que você deve fazer é tentar esclarecer a sua filha, mas assim, fazê-la enxergar. Não diga a sua opinião. Esse é o grande mal dos pais. Eles sempre querem que o filho entenda que eles estão certos. Eu até acho que você está certa também, mas como que você convence a sua filha que ela está errada de ter esses amigos? Não adianta você falar, eu estou certa, você está errada. Você precisa convencê-la e para isso você precisa conversar com ela. E, se for o caso também, levá-la aí na sua cidade, num psicólogo, para fazer uma avaliação com a sua filha para saber por que ela está tão rebelde, por que ela está fazendo todo esse tipo de coisa. Isso não é normal, isso não é legal. Ok, Daisy? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, fala que ainda tem tempo de eu esclarecer, ok? Enfim, vocês vejam, né? Como as mães sofrem, como os pais sofrem. Tá aí um tema para um próximo programa, né? Falar da relação entre pais e filhos. Mas a mãe trouxe um medo, né? Um medo do que pode acontecer com a filha dela, por conta das más companhias. De repente, até nem são tão más companhias assim. Todo mundo, todo adolescente que está no oba-oba quer se divertir, mas que não tem limites. Aliás, esse é um grande problema da geração atual. Os pais não colocam limite o suficiente nos seus filhos, aí acontece o que acontece. E depois eles reclamam, né? Limite é bom, todo filho gosta, embora reclame, todo filho gosta, porque os filhos consideram que limite é uma forma dos pais demonstrarem o amor que eles sentem pelo filho. Pensem nisso, ok? Bom, enfim, temos outras dúvidas aqui, eu já vou esclarecer. Mas voltando aqui, né? Falando um pouquinho do perfil das pessoas que sofrem com seus medos. Eu estava falando um pouco dos sintomas físicos, agora é hora de falar quem são essas pessoas. Elas costumam ser pessoas muito inteligentes, muito detalhistas. Então, aquela pessoa que repara, né, o grampo no cabelo daquela menina, da cor do cabelo da menina, que ninguém viu, mas ela viu. Presta atenção em detalhes. Por quê? Porque essa pessoa, ela normalmente, a pessoa que sofre com seus medos, ela mantém-se em estado de alerta praticamente o tempo todo. E estando em estado de alerta, ela tem que prestar atenção em tudo. Porque o perigo pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, ela fica ali, ligada em tudo. Ela se comporta mais ou menos como o segurança da loja. Vocês já viram o segurança da loja? Outro dia eu fui fazer uma pergunta para o segurança, ele nem olhava para mim, ele ficava lá, né? Olha para cá, olha para lá, olha para cá. Qual é a função do segurança? É pegar o ladrão antes do ladrão chegar dentro da loja. Então, ele fica ali, tentando identificar. Imagina, o cara fica maluquinho, né? Se ele está num ambiente onde tem muita gente, ele fica maluquinho. Como é que ele vai saber se aquele cara é ladrão, aquela pessoa é ladra, enfim. Ele fica ali, né? Então ele tem que ficar ligado em tudo. Só que ele faz isso num período curto. Normalmente, as pessoas que trabalham com segurança, elas trabalham em média de 4 a 6 horas no máximo. Por quê? Requer muita atenção, atenção demais, e isso cansa. Agora, imagina a pessoa que sofre com medo. Ela fica nesse estado 24 horas o tempo todo, às vezes até dormindo. Porque a pessoa que sofre com seu medo, ela não consegue dormir direito. É como ela se dormisse com um megafone aqui, um megafone ligado, qualquer ruído, o gato miou lá na rua, ela acordou. Um carro brecou lá na esquina, ela acordou. Então ela dorme e acorda a noite inteira. Porque qualquer ruído pode ser um sinal de quê?
de um perigo se aproximando. Então, a pessoa que sofre com seus medos, ela sempre acha que tem um perigo rondando o tempo todo, 24 horas o tempo todo. Olha que horrível, né? São pessoas que não suportam críticas de forma alguma. E aí entra o perfil, né, daquelas pessoas que sofrem com o medo de dirigir. Porque as pessoas que sofrem com medo de dirigir é interessante, elas têm uma preocupação exagerada. Ai, mas o que os outros vão pensar de mim? Ai, eu vou sair com o carro, o pessoal vai ficar reparando, o pessoal vai ficar falando. Calma. Primeiro, você é uma celebridade? Eu acredito que não. Por que todo mundo vai parar para olhar você passar? E outra, hoje em dia todos os carros têm isso, filme. Como é que as pessoas sabem que é você que está lá dentro? Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa. Mas as pessoas que sofrem com medo de dirigir acham que sempre tem alguém reparando, que sempre tem alguém falando. Então, assim, quando elas saem com o carro, é interessante, porque a sensação que elas relatam é como se acendesse um spot. Quando ela põe o carro para fora da garagem, acende um spot nela, então vem Rede Globo, vem todo mundo para e fica olhando, fica olhando. E aí o medo de fazer alguma bobagem no volante, o medo de atropelar, o medo de prejudicar alguém, o medo de causar algum tipo de acidente. A pessoa fica tão preocupada com o medo que ela não para pensar, né, como ela pode agir para não sentir esse medo. E aí vem aquelas velhas histórias, né, da pessoa que não dirige. Ai, você não dirige? Ah, não gosto. Ah, é? Você não gosta? Ah, é horrível, né? É tão legal. Você anda de ônibus, de metrô, de táxi, pega carona. E aí você pega essas pessoas que sofrem com medo de dirigir, você vai marcar um compromisso com elas. É muito interessante, né? Assim, vamos marcar um encontro amanhã? Amanhã, peraí, deixa eu ver. Aí ela tem a agenda do João, da Mariazinha, da fulaninha, sei lá, ela tem a agenda de várias pessoas que podem dar uma carona para ela. Então, ela precisa ver a agenda de cada um para ver se tem como ela pegar uma carona ali para se encontrar comigo no lugar e na hora que eu quero. Então, as pessoas que sofrem, não só as que sofrem com medo de dirigir, mas as pessoas que sofrem em geral, elas sofrem com medo, elas são muito dependentes dos outros. E eu sempre digo, né, que libertar-se do medo é você se sentir livre e independente. É liberdade e é independência. E muitas vezes essas pessoas têm tantos vínculos de dependência com as pessoas à sua volta, com os familiares, com os colegas de trabalho, enfim, tantos vínculos de dependência que fica difícil. Então, primeiro precisa cortar esses vínculos todos de dependência para que ela se torne independente e sem medo. E tudo isso a gente faz com o trabalho psicológico, volto a dizer. É muito importante, você que está vendo o programa agora e que sofre com seus medos, que você procure um psicólogo. Tá? Hoje em dia, nós temos aí uma série de terapeutas, de autoajuda, de um monte de coisa. Por favor, procure um psicólogo. Psicólogo é o profissional mais adequado para tratar do seu problema, né? Não estou puxando sardinha para o meu lado não, gente. É porque é um profissional que estuda muito, que se especializa. Só que dentro da psicologia tem várias linhas de trabalho. Então, aqueles psicólogos que trabalham com outras linhas, por exemplo, a linha psicanalítica, a linha que vem lá da época de Freud, é uma linha muito legal, mas a pessoa que sofre com seus medos não se adapta. Então, ela fala assim, eu fui na psicóloga, fiquei falando, e a psicóloga não falou nada, então fui embora. Ué, por que você não falou para a psicóloga? Você não fala comigo? Enfim. Existe um tratamento adequado para as pessoas que sofrem com seus medos, que é a terapia comportamental cognitiva. É uma terapia relativamente nova, baseada em fatos científicos, então ela é ciência, né? Não é um achismo, é ciência. Ela traz bons resultados num tempo relativamente curto e resultados eficazes. Então, vale a pena. Se você tem aí preconceito, né, do que é um psicólogo, para que serve psicólogo, isso é coisa de doido, não é nada disso. Psicólogo serve para ajudar você quando você tem um problema e você não consegue resolver sozinho. Por exemplo, o meu carro quebrou, né? Tá, eu entendo alguma coisa de mecânica? Não. O que adianta eu levantar o capô e ficar olhando? Vou olhar, e aí? Qual é o problema? Não sei. E se eu for mexer lá, será que eu vou consertar? Eu corro o risco de piorar ainda mais o problema do carro.
Então, não é muito mais fácil eu ligar para o mecânico e falar, ó, vem aqui que meu carro quebrou, vem ver o que acontece? Ele é um especialista no motor do carro, ele vai resolver rapidinho. E quando você tem um problema de origem emocional, você tem que procurar um psicólogo, que é o mecânico, digamos assim, que trata de problemas emocionais. Ok? Voltando aqui, tem uma dúvida aqui da Clara. Ela está falando de São Bernardo do Campo. Seja bem-vinda, viu, Clara? Muito obrigada aí pela sua participação. Ela está dizendo aqui, eu sofro muito com medo de dirigir. Só de olhar para o carro na garagem, eu tremo toda. Meu carro está na garagem há 2 anos, eu não consigo tirá-lo de lá e quem acaba usando o carro é meu marido, meu filho e outras pessoas que pedem emprestado. Aí, tá vendo? Que adianta você ter um carro e não dirigi-lo? Todo mundo sai com o carro, cada vez que uma pessoa pega o carro, você fica com mais raiva de você, porque você fala, olha lá, a pessoa pega o carro, a pessoa sai com o carro. Né? Ou então quando você está andando na rua, né? Sem preconceito, pessoal, mas aquela senhorinha ali, ela não sabe nem falar direito, não tem só um 1º grau, nem isso, e ela dirige pra caramba, ai que inveja, inveja de ver pessoas, pô, eu tenho pós-graduação, eu sou mestrada, não sei o quê, blá, 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 e não dirijo. Então, causa um mal-estar muito grande, né? Então, o que você deve fazer, Clara? Pensa comigo. O carro de quem é? Seu. Por que você deixa todo mundo usar? Ah, porque eu tenho medo. Então, vai resolver seu medo. Vai procurar um psicólogo que trabalha com terapia comportamental. Rapidinho você resolve isso. Aliás, eu quero até aproveitar e informar a vocês que a partir de março, eu e mais alguns amigos, nós criamos a ONG Dirija a Sua Vida, que é uma ONG voltada para ajudar as pessoas que sofrem com os seus medos. Então, nós vamos trabalhar vários medos, uma série de coisas. Mas, nesse primeiro momento, o nosso foco é trabalhar com as pessoas que sofrem com o medo de dirigir. Então, se você, Clara, está aqui na região de São Paulo, por enquanto vai ser só em São Paulo, capital. Pretendemos, no futuro, levar esse trabalho para o Brasil todo, mas por enquanto estamos em São Paulo. Então, se você estiver em São Paulo, entre em contato com a gente, porque é um trabalho que nós vamos fazer, um trabalho psicológico, que vai colaborar, é uma orientação, que vai colaborar para que você supere todos os seus medos relacionados ao dirigir e você possa pegar seu carro e sair, sumir no mundo, né? Sentir-se livre, sentir-se independente. Esse é um trabalho que nós já fizemos há anos atrás e nós estamos retomando agora. Então, é um trabalho que tem resultado, que trouxe muitos resultados positivos. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa ONG, é só ir lá no nosso site, que é o www.dirijasuavida.org. Tudo junto, dirijasuavida.org, ok? E, detalhe, o trabalho é gratuito. A nossa ONG é de cunho social, ajudar as pessoas a libertarem-se dos seus medos, para que elas tenham qualidade de vida, para que elas sejam felizes e independentes. Então, é gratuito. Inscreva-se, as vagas estão acabando. Ok, Clara? Obrigada, viu, pela sua participação. Enfim, voltando aqui, como eu estava dizendo, as pessoas que sofrem com seus medos, elas não admitem errar, elas não suportam críticas. Então, voltando lá no exemplo de quem tem medo de dirigir, a pessoa quer sentar no carro e fazer igual o seu Zezinho ali, que dirige há 30 anos. Né? Então, o seu Zezinho bota o braço aqui, muda de estação de rádio, faz tchau lá para a gatinha que está lá passando na calçada, buzina. Ele faz uma série de coisas enquanto ele dirige, mas ele tem 30 anos de experiência. A pessoa acabou de sentar no carro para começar a dirigir. Como que ela quer fazer tudo isso no primeiro dia? Não dá. Então, respeitar o seu limite é importante. E entender que não é porque você tem um limite pequenininho agora que você vai manter esse limite para o resto da vida. Ele vai se ampliando. Então, trabalhar as questões dos medos, superar os medos, é ir ampliando os seus limites cada vez mais para que você se liberte desses medos. Porque a pessoa que sofre com seus medos, ela faz um movimento contrário. Ela vai se fechando, se fechando, se fechando, cada vez mais. E aí, cada vez mais ela sofre também, né? São pessoas que têm uma autoexigência muito elevada. Claro,
perfeccionista, não admite errar, se preocupa com o comentário dos outros, né? Claro que ela tem uma exigência dela mesma perfeita, tem que ser perfeita. Então é aquela pessoa que não delega trabalho. Então é aquela pessoa que é explorada pelos colegas no ambiente de trabalho também. Por quê? Porque ela não sabe falar não. É outra característica. Olha, eu estou montando o perfil aos poucos. Ela não sabe falar não. Ela não quer ouvir crítica, porque falar não muitas vezes é ouvir críticas. Então ela prefere falar sim, ficar quietinha. E aí, o que acontece? O pessoal joga o trabalho na mão dela. Aí ela se sobrecarrega de trabalho. Canso de receber pessoas assim no consultório, estressadas, muito estressadas, que acabam desenvolvendo doenças físicas e emocionais por conta do estresse prolongado. Por quê? Porque não sabe falar não. Ah, mas eu não quero ficar de mal com o João, com a Maria, com não sei quem. Tá, tudo bem, mas você está de mal com você. Você está extrapolando o seu limite, você está indo além da conta. E aí? O que você ganha com isso? Quando você vai pedir um favor, e é interessante, né? Porque quando você vai pedir um favor para essas pessoas que se aproveitam de você, vê se elas fazem o que você pede. Na maioria das vezes elas falam não. Às vezes elas até têm tempo disponível, elas até têm disponibilidade para te ajudar. Não, não. E aí? E aí você fica com cara de taxa. Poxa, eu faço tanta coisa por eles, né? E na hora que eu vou pedir uma coisa, a pessoa não faz nada. Ai, que droga! E aí fica com mais raiva ainda, fica mais tensa ainda e vira um círculo vicioso sem fim. Que só faz a pessoa cair cada vez mais, que só faz a pessoa se fechar cada vez mais. Olha que triste. Triste, né? Pois é. E é interessante também, né, porque essas pessoas que sofrem com os seus medos, elas costumam se dar muito bem no seu trabalho, né, porque, olha que legal, é muito bom ter uma pessoa detalhista, uma pessoa que é responsável, uma pessoa que cuida bem, né, que não delega nada para ninguém, que toma conta de tudo, para que saia o mais perfeito possível. É bom ter uma pessoa assim trabalhando. Então, elas costumam crescer muito no ambiente de trabalho, ter cargos altíssimos. Mas elas falam assim, poxa, só que bam, bam, bam nessa empresa, eu sou quase a dona da empresa, mas na hora de dirigir eu não consigo. Mas na hora de passear no parque eu tenho medo da borboleta. Enfim, surgem uma série de medos, né? E você vê, são medos criados pela mente. Porque o que tem no dirigir que dá medo? Nada. O que tem na borboleta que dá medo? Nada. É diferente de você ter medo de uma onça. Dá medo mesmo, é um medo real. A onça pode te atacar e te matar. Então dá medo mesmo, é um medo real. Então, as pessoas, normalmente, que sofrem com seus medos, elas não sofrem com os medos reais. Elas sofrem com a imaginação. Então, é aquela coisa, o que elas imaginam que pode acontecer se algo der errado. Então, se eu bater o carro, o que pode acontecer? Se eu me encontrar com a borboleta, o que pode acontecer? E como elas são pessoas que têm uma mente extremamente criativa, o que acontece? Elas fecham os olhos, imaginam com tantos detalhes que quando elas abrem os olhos, elas dizem assim, isso é real. Não é real, gente, é imaginação pura, pura. Ela imaginou tudo aquilo, mas é uma história tão perfeita que parece filme, parece real mesmo. E ela acredita naquilo que ela imagina. Esse é o problema. Ela acredita que realmente aquilo que ela está imaginando vai acontecer. Aí eu pergunto, vai acontecer? Como é que você sabe que vai acontecer? Que indícios na vida real você tem que possam dizer para você que realmente vai acontecer isso, né? Pois é, não tem, mas elas ficam sofrendo, Então, vamos imaginar que tem um passeio para visitar a família, sei lá, no interior de São Paulo em junho. Em junho nós vamos num churrasco da família lá na chácara do Zezinho. A pessoa começa a sofrer desde já. Ai, meu Deus, eu vou chegar lá, vai ter borboleta, e a borboleta vai me atacar, e aí eu não sei o que fazer. Será que eu me jogo na piscina? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? A pessoa começa a sofrer desde já. Imagina o estado dela quando chegar em junho. Como ela vai estar. Né? As desculpas que ela vai ter que criar para não ir lá no churrasco, lá no sítio, na chácara.
né? A pessoa sofre por antecipação. É triste, é muito triste. E assim, nós temos visto, né? Eu tenho visto cada vez mais pessoas sofrendo com seus medos, pessoas limitando as suas vidas por conta do medo. É muito triste. E é tão fácil resolver, mas não. As pessoas muitas vezes preferem. Aliás, eu conheço muita gente que adora reclamar e sofrer. Você conhece alguém? Você deve conhecer. Em todo lugar, em toda família, em todo círculo que você frequenta, sempre tem uma pessoa reclamona. Só que essa pessoa que reclama muito, ela tem prazer em reclamar. Porque, falando a verdade, cá entre nós, né, vamos falar baixinho, ninguém gosta de sofrer. Então, a pessoa que reclama e não toma nenhuma atitude para mudar, ela no fundo, ela tem prazer com isso. Alguma coisa ela ganha com isso. Porque se ela só perdesse, ela teria tomado uma atitude para mudar. Porque assim, ferramentas tem, caminhos tem. É uma questão de você buscar os caminhos e não ficar esperando um milagre divino. Porque Deus está lá em cima, Ele cuida de todos nós, mas também que para de jogar a responsabilidade toda para Ele. Eu vou ficar aqui orando para o resto da minha vida pedindo para Deus tirar esse medo. Vai fazer a sua parte. Faz a sua parte. Enfim, o que fazer com esse medo que a pessoa sente? A maioria das pessoas se acomoda à situação do medo e foge de todas as situações que provocam esse medo. Uma boa parte foge da situação, se acomoda ou foge. Muita gente cria desculpas e explicações, para não fazer determinadas coisas. E, como eu disse logo no início, tornam-se dependentes. Então, pessoal, se vocês conhecem alguém que sofre com seus medos, está na hora de entender que essas pessoas são extremamente dependentes, extremamente inseguras, sofrem pra caramba e elas precisam de ajuda. E aí, quando você vira para a pessoa e diz assim, olha, você precisa ir no psicólogo. Psicólogo? Eu não sou louca. Existe um preconceito muito grande. O que eu menos atendo no meu consultório são pessoas loucas. Eu atendo pessoas que têm problemas e não conseguem resolvê-los sozinhos. Então, se você é uma pessoa que sofre com seus problemas, com seus medos, você não consegue resolvê-los, vá procurar um psicólogo, então marca um horário comigo. Estou vendo que o nosso programa está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu quero convidar todos vocês a visitarem o meu site www.ajudaemocional.com. É um site com mais de 700 páginas, com textos sobre todos os assuntos, não só medo, mas tem N textos diferentes, tem uma série de vídeos comigo, tem testes até para você avaliar medo, ansiedade, autoestima, enfim, uma série de testes também. Vá lá, visite, leia mais sobre o assunto, tenha maior conhecimento para você entender melhor a necessidade de ajuda quando você precisar de ajuda psicológica. E se precisar entrar em contato comigo, lá no meu site tem um formulário, é só você entrar lá, tem todos os dados, você preenche, eu mesma respondo todas as mensagens. Tá? Então é uma coisa entre eu e você, não tem intermediário. Sou eu que respondo todas as dúvidas que são encaminhadas para mim, ok? Enfim, dirija a sua vida sem medo. Hoje o tema foi medo, então aqui nesse livro você vai encontrar mais explicações sobre tudo isso que eu falei. E Amor versus Dor, que é um manual para as pessoas que buscam um relacionamento pleno e feliz para sempre. Então, fala desde o início como escolher bem o seu parceiro, como lidar com as dificuldades de relacionamento, com ciúme, traição, etc. Enfim, é um manual para você ter sempre com você, para você poder ter uma relação legal com o seu parceiro, com a sua parceira pelo resto da vida. E aqui, para você desgarrar-se dessa dependência toda e dirigir a sua vida sem medo, ok? Os 2 livros estão à venda exclusivamente no meu site. É só entrar lá, lá tem uma explicação de como fazer para adquiri-los. www.ajudaemocional.com. Eu sou Olga Tessari, este é o programa Ajuda Emocional, que está aqui na Up TV uma vez ao mês, toda terceira segunda-feira do mês, às 17 horas. Mas se você esquecer, não tem problema. Vai lá no meu site, cadastre-se que eu aviso você a próxima data do programa, para você não perder nenhum detalhe, ok? Muito obrigada pela participação de todos vocês, um grande abraço, um bom mês para todos e vamos ser felizes,
né? A vida é curta e nós temos que aproveitar cada segundo da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos, pessoal. Tchau!